Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 124, primeiro livro de Crônicas, capítulos 11, 12, 13 e 14. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é o dia número 124. Pensava agora há pouco que gostaria de partilhar com vocês. Quem chegou até o dia 124 é sinal que é muito perseverante mesmo. Pessoas que não têm fé iriam dizer assim de nós: olha, para chegar nesse dia 124 é que é muito teimoso mesmo. Então, se vocês quiserem, vocês usam a palavra teimoso, se quiser, vocês usam a palavra perseverante. Olha, eu penso que tem que ser muito perseverante. Possivelmente alguém não vai fazer no YouTube: vamos ver o que é esse dia 124 desse curso de Bíblia, dessa leitura bíblica, e vai, de repente, ali na sorte, abrir o vídeo de hoje. Não. Quem chegou até hoje é sinal que está muito afim mesmo. É sinal que é um guerreiro, que é alguém bravo, que é muito determinado, que é muito decidido. Começamos ali com quase 55 mil pessoas, depois abaixou ali para 35, foi abaixando. Hoje estamos na casa mais ou menos de 12 mil pessoas, 12 mil diferentes telefones acompanhando. Então, olha, é um grupo grande. Para estudar a Bíblia, algo tão exigente, que pede tanto tempo de perseverança, é algo muito prazeroso, muito bonito de se ver. Então, parabéns a você que chegou até aqui. No dia de ontem, nós vimos ali o final do reinado de Saul. A partir de hoje, até o final do primeiro livro de Crônicas, nós vamos ver o rei Davi. Gostaria de ler com vocês, porque isso daqui é parte que tem que ficar na cabeça. Nós temos que lembrar: o primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo rei de Israel, aquele que veio depois de Saul, foi Davi. Então hoje nós fazemos a transição. Nós vamos ver ali como que foi a morte, o sepultamento de Saul. Depois nós vamos ver como que Davi veio e ficou no seu lugar. Peço a permissão de vocês para juntos nós lermos ali o final do capítulo 10. Ali a partir do versículo 11 diz assim, falando sobre Saul: quando todos os habitantes de Jades, de Galaade, souberam o que os filisteus tinham feito com Saul, cortaram a cabeça e começaram a zombar com a cabeça dele pelas ruas, todos os guerreiros se puseram a caminho. Retiveram os corpos de Saul e de seus filhos. Levaram-no para Jades, sepultaram seus ossos debaixo da Margueira de Jades e jejuaram durante 7 dias. Por que missa de 7 dias? Por que missa do 7º dia? Jejuaram durante 7 dias, depois dos sepultamentos. Isso daqui é uma tradição lá do Antigo Testamento. Saul parece, por se ter mostrado infiel, Saul pereceu por ter se mostrado infiel para com Javé. Não seguira a palavra de Javé e, além disso, interrogara e consultara o espectro, ou seja, cartomantes e videntes. Não consultou Javé, o que fez perecer e transferiu a sua realeza a Davi, filho de Jessé. Então, foi assim que terminou o reinado de Saul. Aqui nós não vimos a morte dele, mas o que aconteceu depois da morte? Pelo menos teve uma sepultura digna. Alguns guerreiros enfrentaram os filisteus, pegaram o corpo, cabeça, os ossos ali de Saul, seus filhos, levaram para Jades de Galaade, que é uma região ali de Israel, e aí depois enterraram de forma digna. Agora vamos ver a partir de hoje. A partir de hoje o nosso foco está em Davi, começo do reinado de Davi. Merece também a leitura para ficar muito claro como que Davi começou a ser rei. Veja, capítulo 11, o início, a partir do versículo 1 diz assim: Então todo Israel, quando Saul
foi sepultado quando ele morreu. Então todo Israel se reuniu em torno de Davi em Hebrom e disse-lhe: Vê, somos de teus ossos e de tua carne. Já antigamente, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e retomavas com Israel, e Javé teu Deus te disse: És tu que apacentarás Israel, meu povo, e és tu que serás o chefe do meu povo Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois, para junto do rei em Hebrom. Davi concluiu um pacto com eles em Hebrom, na presença de Javé, e eles ungiram Davi como rei de Israel, segundo a palavra de Javé, transmitida por Samuel. Jesus foi ungido também na Bíblia. Ali antes da sua morte, a mulher de Samaria, ela pega aquele perfume, derrama na cabeça de Jesus. Então, sem dizer uma palavra, ela estava dizendo que ele era rei, que ele era profeta, que ele era sacerdote. 3 unções que acostumavam acontecer no Antigo Testamento. Então, ali está no Evangelho de São Marcos, capítulo, se não me engano, capítulo 14, a unção de Betânia. Jesus foi ungido na cabeça com óleo, por quê? Porque o rei era ungido na cabeça, ele era rei. E aí o padre é ungido nas mãos. Por que ele é ungido nas mãos? Porque através da mão ele perdoa os pecados, ele absolve e ele também consagra a Eucaristia. O bispo, como rei, ele é ungido na cabeça. Por quê? Porque uma das funções do bispo é organizar, governar, coordenar a igreja local. Então o bispo, ele tem uma unção na cabeça. Isso daqui tudo é para mostrar que a nossa fé, a fé católica, ela tem uma base, ela tem um alicerce que é muito antigo e não vem da cabeça de nenhum fundador. Ela é totalmente alicerçada na Bíblia. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais fazemos parte com convicção da igreja fundada por Jesus. E aí o texto segue dizendo um pouco sobre Davi e depois disso sobre um daqueles que se tornou o chefe do seu exército, que era Joabe, e também sobre Jerusalém. O texto vai mostrar, nós poderíamos até ler como foi a tomada de Jerusalém. Depois vocês podem ler. Então haviam várias cidades ali em Israel, uma se tornou a capital, e ela se torna a capital com Davi. Quem foi a capital? A capital é Jerusalém. Por quê? Aí nós vamos precisar ler aqui com mais calma esse texto. Nós não vamos ler hoje e esse texto todo, porque nós temos 4 capítulos para meditar. Então, primeiro, o que nós vimos? A unção de Davi se tornando rei. Depois, Jerusalém se tornando a capital. Olha que interessante. Davi se torna rei. Jerusalém vai se tornar a capital. E aí depois nós vamos ver um pouco da história dos chefes de Davi. Os chefes de Davi, eles foram retirados praticamente de todas as tribos de Israel. Nós podemos ver ali, o padre vai só... ali tem vários nomes, vocês podem depois, se nós fôssemos ver ali, tem muitos nomes estranhos, difíceis, nós íamos nos perder. Um deles é Jesbaam, o outro é Absai, Banaaias, depois tem vários outros. E esse texto também, esses valentes, esses chefes, e que são mencionados aqui nesse capítulo 11, depois de Jerusalém ser capital, depois dela ser organizada para ser a capital, aqui nós vamos ter no final do capítulo 11, 30 valentes. Esse talvez seja o melhor título, a melhor explicação para o final desse capítulo. 30 valentes que foram fiéis, que guerrearam, que estiveram do lado de Davi durante toda a sua vida. Veja, a Sagrada Escritura aqui presta uma homenagem para alguns chefes do povo, para alguns militares que foram valentes, que foram heróis, que sempre estiveram do lado de Davi. Então aqui é como se fosse uma homenagem para aqueles 30 homens mais importantes do reinado de Davi. Depois ali no capítulo 12, nós podemos ver, se vocês têm a Bíblia, vocês vão ver alguns heróis também que fizeram parte de Israel, que estiveram próximos de Davi. Então esse capítulo 12 vai continuar falando dos heróis, mas para mim a parte mais importante desse capítulo 12, aqui Davi está mostrando que ele conquistou Jerusalém, Jerusalém se torna a capital e de repente ele tem pessoas fiéis que estão ao lado dele, ele é totalmente abençoado por Deus. Esse livro de crônicas mostra Davi como um homem muito fiel. Então Davi, ele vai se estabelecendo cada vez mais, e o final, nesse capítulo, ainda antes do final, lá no versículo 23, diz assim:
Cada dia, com efeito, Davi recebia novos reforços, de modo que seu acampamento se tornou gigantesco. Então, aqui o reinado crescia, ele era cada vez mais aceito, tinham pessoas fiéis, pessoas que estavam ao seu lado. E agora sim, nessa segunda parte aqui do capítulo 12, a partir do versículo 24, nós vamos mostrar de todas as tribos que vinham pessoas, que tinham pessoas servindo fiéis a Davi, pessoas que faziam parte do seu reinado. E aqui vocês vão perceber, a partir realmente do versículo 24. Então tem vários nomes, de todas as tribos, aqui nós vamos percebendo, de cada uma da tribo aparece a tribo e depois aparece quem estava servindo Davi, quem fazia parte, foi importante no seu reinado. Veja ali, no versículo 23, filhos de Judá, e aí vai dizer qual era o número deles no exército, qual era a função deles no exército. Filho de Judá, filho de Simeão, filho de Levi. Depois vai falar os filhos de Benjamim, filhos de Efraim, filhos de Manassé, filhos de Isacar, filhos de Zabulon, filhos de Neftali, filhos de Dan, filhos de Assé, e depois vai falar de Ruben, Gad e Manassés, que estiveram na Transjordânia. Então todos eles, fiéis de todas as tribos, tinham pessoas servindo e com funções no reinado de Davi. Isso daqui para mostrar que havia apenas um rei, que todas as 12 tribos estavam caminhando, unidas, estavam servindo o mesmo rei. Algo que nós sabemos que depois de Salomão desapareceu e surgem 2 reinados. No final do capítulo 12 aparecem os presentes, aquilo que foi oferecido, aquilo que foi entregue para o rei Davi. Capítulo 13 nós temos aqui como que a Arca da Aliança ela foi trazida. Então poderíamos fazer essa pergunta. E a Arca? O que era a Arca? Aqueles mandamentos, aquelas tábuas da lei que Moisés tinha recebido de Deus no Monte Sinai. Como que isso foi cuidado? Para onde que foi? Davi, ele sentia que ele não podia guardar na casa dele, que ele não era digno, então ficou na casa de uma pessoa que era muito importante ali no seu reinado. Mas antes disso, capítulo 13 mostra, um capítulo breve, muito interessante, como que foi os preparativos para se levar a arca para Jerusalém. Quem iria carregar a arca? Onde a arca ficaria? Quem seriam os cantores? Tem vários detalhes. Então a arca ela foi tratada com todo o carinho do mundo. Eu penso assim, a arca foi tratada com tanto carinho, parece até que era como se fosse um ostensório. Claro que não é um ostensório, porque ali tinha pedra que representava Deus. O ostensório tem Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Mas era um respeito aqui muito parecido, uma devoção enorme. Capítulo 13 mostra a devoção e o respeito do povo pela arca. Gostaria de ler alguns versículos para vocês. Versículos 7 seguintes, por exemplo. Foi na casa de Abinadab que a arca de Deus foi colocada sobre um carro novo. Osá e Aio conduziam o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus com todas as suas forças, cantando ao som das cítaras, das harpas, dos tamborins, símbolos e trombetas. O respeito, a devoção, o carinho pela Arca da Aliança. Capítulo 13 conta como que a arca depois ela foi levada para a casa de Davi. Aqui não havia ainda o templo, mas a Arca da Aliança ela era central, ela era totalmente referência para aquele povo judeu. E nós temos o último capítulo de hoje, que nós podemos encontrar, o capítulo 14. O capítulo 14 vai mostrar que até um rei estrangeiro, o rei de Tiro, que era Irã, ele se torna próximo de Davi, ele entrega algumas madeiras para Davi, e aí ele entregando aquelas madeiras, Davi diz que é como se fosse um sinal de Deus, para mostrar que Deus estava do lado dele, que era o momento de construir o templo. Veja, aqui novamente parece que o palco, o cenário está todo armado. Nós temos Davi sendo aceito por todas as tribos, Davi tendo pessoas de todas as tribos servindo e ajudando. Jerusalém se tornou a capital daquela nação, a capital daquele território. Depois nós temos a Arca da Aliança que é trazida, que ela é encontrada, que ela é zelada com todo cuidado. Agora falta a casa para a arca. A casa para a arca seria o templo. A construção do templo começa a ser narrado aqui neste capítulo 14. Mas antes ainda do templo ser construído, o rei Davi, no capítulo 14,
antes do templo ainda ser construído, é que ele começa a pensar ainda na sua casa, no seu palácio. Primeiro, e é interessante que o texto diz isso, seria o palácio do rei Davi, um local para ele ficar. Onde que ele iria ficar? Ele iria ficar em Jerusalém. O texto, depois dos preparativos para a construção do palácio de Davi, vai mostrar que o rei, ele precisava, Davi, enfrentar os filisteus. Ele tinha o apoio de outros reis, de Irã, que era o rei dos filisteus, o Irã, que era o rei de Tiro, mas havia os filisteus que estavam ali na divisa, muito próximos ali do sul, da Terra Santa, muito próximos ali de Jerusalém, e era preciso que Davi enfrentasse os filisteus. E ele enfrentou e venceu. Capítulo 14 mostra Deus revelando para Davi como que era a estratégia, que ele deveria lutar, que ele deveria enfrentar aquele povo, mas que ele deveria esperar um pouco e depois, quando eles estivessem, de certa forma, distraídos, aí sim que ele iria atacar. O final do capítulo 14 mostra como que Davi deveria utilizar a estratégia que Deus revelava para ele para vencer os filisteus. Irmãos e irmãs, capítulo 15, aí sim nós teremos a construção da arca. Veja, agora até o final desse primeiro livro de crônicas, personagem principal é o rei Davi. É Deus nos ensinando que ele quis um rei, que o rei foi ungido, que o rei veio da tribo de Judá. E depois, como Davi, mesmo sendo um grande exemplo de rei, ele não veio realizar a maior libertação que o ser humano tinha, que não era contra os filisteus, nem contra a Babilônia, nem contra a Síria, era a libertação do pecado. Aí o rei dos reis, próprio Deus, dessa linhagem de Davi, um dia ele se faz gente. Irmãos e irmãs, vamos perseverar. Amanhã, dia número 125. Como o padre começou hoje, gostaria de terminar. Muito obrigado pela perseverança. Nós vamos caminhar, nós vamos adiante, nós vamos continuar meditando e amanhã nós vamos ler um pouco mais exigente, mas também são capítulos curtos e rápidos. Parece que é exigente, mas são capítulos rápidos. Capítulos 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Capítulo 20 é 2 parágrafos, 6 capítulos. Não se assusta, não se preocupe, é a leitura rápida e aí depois nós vamos ter menos capítulos, mais tempo para meditarmos, para estudarmos ali no Novo Testamento. Então, com muita calma, vai lendo, vai meditando e amanhã será também um dia muito importante para continuarmos conhecendo o rei Davi, a história do Antigo Testamento, que também é parte importante da história da salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Deixa ali no comentário como está sendo sua experiência depois de praticamente 125 dias de estudo. Já estamos aqui bem avançados no mês de maio. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Padre, aguarde o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos adiante. Se você está rezando conosco, seja muito bem-vindo. Nós estamos tendo novena de Nossa Senhora de Fátima no nosso canal. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.